estudantes! Estamos aqui mais uma vez para continuar as nossas discussões maravilhosas, os nossos conhecimentos aí para o nosso aprofundamento super maravilhoso. Estou aqui mais uma vez na aula do Thiago, né? Uma aula que foi ele que fez com todo carinho, espero fazer jus à aula do Thiago, né? E pra gente efetivamente começar a fazer o recapitulando, vai aparecer aí pra vocês na tela, né? O nosso mapa de shopping, que é o quê? Onde nós estamos. Então, esse é o aprofundamento Cultura em Movimento. A nossa unidade curricular são as tradições e heranças culturais. E o componente são as culturas... É a cultura em seus sentidos. Estamos na atividade de número 4, na aula de desenvolvimento 2, né? Aproveitando aí o PPT... o Thiago sempre deixa para vocês as habilidades nos primeiros slides, então se vocês tiverem dúvida, quiserem revisitar as habilidades, vocês sempre podem baixar o slide no repositório. A gente também normalmente deixa alguma coisa ali no último slide nas orientações dos estudantes. Pra gente começar, vamos fazer um recapitulando, sessão flashback do que a gente viu nas últimas aulas. Então vai aparecer aí pra vocês que na última aula a gente encerrou ela mencionando aí sobre algumas teorias sociológicas que falam sobre o crime de desvio. Na aula anterior, a gente falou, na verdade, sobre as tentativas de explicar, né, a criminalidade e o desvio a partir de um ponto de vista puramente biológico ou com base apenas em critérios mais rígidos das ciências da natureza, né? Mas, como a gente mesmo discutiu, quando a gente fala sobre desvio e criminalidade, a gente está falando aí sobre um assunto muito mais complexo, né? É aquela história, se a gente, sei lá, vacinasse uma pessoa, desse uma vacina e acabasse com a criminalidade, já que, vamos dizer, a criminalidade tivesse uma raiz biológica, cara, a gente já teria resolvido esse problema, né? Indiferente de qualquer coisa, existem certos problemas sociais que são tão grandes, né? E geram tantas outras consequências desses problemas que, obviamente, se houvesse uma resposta tão simples para a solução desse problema, muito provavelmente ele já teria sido resolvido. Mas... no final da aula, a gente falou, né, que vocês veriam algumas teorias, né, que surgiram, como as teorias funcionalistas e interacionistas, que eu tenho muita dificuldade para falar, mas eu tenho fé que eu vou conseguir. E aí, a gente vai ver nessa aula justamente as teorias, né, funcionalistas e interacionistas, tá? Então, vamos começar, né? A primeira coisa que o Ti traz pra gente... lembrando que ele pegou essa aula, né, com base no livro Sociologia do Anthony Giddens. No livro, o Anthony Giddens ele traz um conceito do Émile Durkheim, que é um dos pilares da sociologia, né, que é o conceito de anomia. Vamos fazer... eu quero me sentir chique igual o Cortella, que é anomia, que vem do grego. Mentira, não sei se vem do grego, mas anomia, né? Nomia é referente às normas, então nomia, norma, normativa. A é o prefixo de negação, então anomia é a negação às regras, ou a inexistência das regras, ou não efetividade dessas regras. E aí, o Durkheim, ele gerou esse termo anomia, né? E ele acabou sendo utilizado, inclusive, por outro sociólogo, que na verdade era da área de criminologia, que era o Robert Merton. E o que ele fala sobre o que é essa anomia? A anomia, ela é um fator social, é um fato social. Eu não vou entrar na explicação exatamente sobre o que é o fato social de Durkheim, porque aí eu me estenderia muito na aula, mas eu recomendo que vocês procurem ou pesquisem o que é o fato social segundo Émile Durkheim, que é um fato que acontece, né, um fato social que acontece nas sociedades modernas. Como que isso funciona? Quando a gente tem uma mudança na sociedade, a gente está vamos dizer, nessa transição de mudanças, mas só fazendo um breve recorte, quando a gente também está falando sobre a nossa sociedade atual, a gente está falando de uma sociedade que ela não passa por esses períodos de transição, ela está sempre em transição. Então fica aí um ponto. Mas quando a gente fala sobre um momento de transição de uma sociedade, o que acontece? Você tem leis, regras, normativas que estavam ali antes dessa sociedade se modificar. Fechou? Só que o que acontece? Nem sempre, quando existe essa transformação, essa mudança social, essas regras
fazem sentido para essas pessoas. E aí existe esse estado de anomia. E o que seria esse estado de anomia? Seria o estado onde justamente essas leis, essas normativas que existem, não fazem mais sentido para aquelas pessoas. Então, elas começam a burlar essas leis. Só que não de uma maneira individual, de uma maneira coletiva, a ponto que muitas vezes nem é visto o peso dessa contravenção. Eu dei um exemplo na aula da manhã, que eu vou repetir agora, e eu quero fazer 2 adendos. O primeiro, ele não é um bom exemplo. É maravilhoso, né? Eu falo que eu vou dar um exemplo e eu já falo que ele é péssimo. Não é um bom exemplo, mas eu vou explicar por que ele não é bom, mas foi o único que eu pensei e pra mim foi bem útil. Por exemplo, se eu matar alguém, isso vai ser o quê? Não é uma lei que a gente possa, em qualquer situação de transformação, considerar uma lei válida. Então, se eu fizer isso, indiferente de qual momento a sociedade vai estar, eu vou ser, obviamente, culpabilizada pelo que eu estou fazendo. Não existe um momento, agora, por exemplo, onde isso seja visto como uma coisa ok, adequada ou coerente de ser feita. Então, vai ser uma contravenção, um desvio individual meu e eu vou sofrer as consequências sociais dessa minha contravenção. Agora, existem leis, e aí eu já vou explicar porque ela não é um bom exemplo, como, por exemplo, o fato de que nós somos proibidos. Existe uma lei que determina que as pessoas são proibidas de comprar e consumir bebida alcoólica antes dos 18 anos. Só que acredito que é de conhecimento de todos, que isso, né, por mais que obviamente a lei ela exista e ela é cumprida em vários lugares, né, estabelecimentos, que se a gente for olhar, muitos adolescentes e jovens têm contato com a bebida alcoólica ainda na adolescência, antes dos 18 anos. Só que dentro da nossa sociedade, isso não é visto como algo absurdamente horrível, como um crime capital, como algo que deve ser corrigido, porque, meu Deus, é um desvio absurdo. Lembrando, eu não tô falando de crianças, eu tô falando de gente, tipo, adolescentes, 16, 17 anos, né, próximo aos 18. Mas a lei é muito clara, 18 anos é a idade de beber. Ou até nos Estados Unidos, onde essa idade mínima para consumo de bebida alcoólica é 21 anos, e a gente vê a quantidade de filmes que mostram crianças não, né? Adolescentes consumindo bebida alcoólica. Então, o desvio, ele acontece como um exemplo dessa lei do álcool. Ela existe, ela é uma lei vigente, só que a sociedade em si não pratica e, principalmente, não cobra punição sobre o que está acontecendo. Agora, abre um parênteses. Esse exemplo é ruim em qual sentido? A proibição de bebida alcoólica e uso de cigarros para menores de 18 anos não é uma regra, uma normativa social que tem a ver com convivência, que tem a ver com a maneira com que a gente se relaciona. Talvez a gente possa pensar que a lei do álcool e do tabagismo são leis de saúde pública. Por quê? Porque o consumo de álcool, assim como outras drogas e do cigarro, enfim, ele é prejudicial à saúde durante a vida inteira, mas principalmente quando a gente fala sobre pessoas em fase de desenvolvimento, que é o caso da infância e da adolescência, onde o seu corpo ainda está em desenvolvimento e os danos que são feitos nesse período podem justamente ser danos que você vai levar para o resto da sua vida, né? Podem gerar problemas de desenvolvimento, entre outras tantas coisas. Então, por isso que eu falei, não é um exemplo bom, porque, obviamente, é um outro critério de lei, não é uma lei de convivência, é uma lei de saúde pública, mas foi o único exemplo que eu pensei, assim, de uma lei que atualmente a gente possa pensar, que é uma lei que ela em parte tem esse processo da anomia, tá? Só que a questão é que ela nunca vai deixar de ser uma lei, porque não é uma lei de convívio, ela é uma lei de saúde pública. Eu até dei uma dica que, assim, nos Estados Unidos, provavelmente tem no Brasil, provavelmente. Eu não sei de cabeça. Mas as americanas, eu acho que tem muito TikTok, tem muito vídeo, post no BuzzFeed, coisas do tipo, sobre leis americanas, que eles colocam, tipo, leis americanas idiotas. Só que elas não são idiotas. Elas são antigas. Então você tem leis, eu lembro que eu tinha uma na Inglaterra, que eu vi um Reels esses dias, que você não podia usar um colar que era da nobreza na rua em uma situação muito específica. E aí a moça fez isso na frente do guarda e o guarda ficou tipo assim, tá, eu faço o quê? O que você quer?
E ela, não, mas isso é contra a lei. Só que o que acontece? É uma lei que não faz mais sentido. A sociedade mudou, ela não tem mais validade. Então, existe esse processo de anomia. Só que quando a gente está num período de transformação, esse processo de anomia é muito mais gritante, né? Então, ele fala que essa questão da anomia é que a anomia é uma função adaptativa da sociedade. Então, nós passamos por esses períodos de anomia porque ele é um processo da sociedade se adaptando. E por isso ele fala que nem sempre o desvio e o crime, eles são concebidos como algo que devem ser eliminados da sociedade sempre. Por quê? Porque existem casos onde, na verdade, o crime ou o desvio, ele está mostrando um processo que já não é mais válido socialmente. Então, é que realmente eu não consegui pensar em nenhuma outra. Mas a própria bebida alcoólica, vamos fingir que não tem nada a ver com saúde pública. Se essa lei não faz sentido para as pessoas e ela tem a ver com a convivência, tá? Tem a ver com a convivência. Ela não faz mais sentido para as pessoas não ligam e não cumprem mais a lei e nem estão pedindo para que ela seja cumprida. É um sinal de que precisa haver uma mudança na regulamentação, né? E também, muitas vezes, o Durkheim, ele fala isso, na verdade, em outros textos, inclusive, quando ele fala, por exemplo, sobre a punição, que existem certos tipos de punição que devem ser públicas. Em qual sentido? Para que você mostre o comportamento desviante, fale, olha, isso é o que não deve ser feito e a punição é essa. E ele sirva de exemplo para a sociedade. Não é questão de tipo, linchamento público e tal, mas é para que a sociedade ela consiga ter uma noção concreta do que é o desvio de padrão e, mais do que isso, quais são as punições a serem aplicadas nesse desvio. Então, essa explicação funcionalista, né, ela traz aí essa ideia de que, muitas vezes, a legislação ela não é feita das pessoas para as pessoas. Em qual sentido? Pessoas ricas formulam leis para pessoas que são pobres. Homens legislam para mulheres. Pessoas idosas legislam para pessoas novas. Então, as leis, elas não são feitas de uma maneira coerente com o que as pessoas vivem. Então, por exemplo, a classe média é a classe que, vamos dizer, legisla e cria as leis. Só que aí, a pobreza, as pessoas pobres, todos nós, a gente vai olhar, vai seguir essas regras, vai absorver essas ideias, mas vai chegar um momento da nossa vida, normalmente na adolescência, onde a gente vai olhar e falar assim, cara, isso não funciona. Tipo, isso não faz sentido, isso não funciona, essa aplicabilidade não é coerente, enfim, tantas outras coisas. E nisso são criadas as subculturas, ou, né, os movimentos de protesto e de ir contra essas ideias, esses padrões já existentes. Por quê? Porque esses padrões não são coerentes com a sociedade, né? É igual você chegar é que assim, você vendo vídeo na internet, vocês têm diversos exemplos sobre isso. Mas é quando, por exemplo, um homem estabelece uma regra sobre, por exemplo, a vida de uma mulher. Então, sei lá, olha, meninas, a partir de amanhã, ninguém pode mais menstruar na última semana do mês, porque é a semana que a gente tem dinâmica no trabalho. Cara, não é assim que funciona. Tipo, não é uma decisão sua. Se você não entende o processo de como isso funciona pra mim, que sou mulher, ou pra uma pessoa que é pobre, ou para um jovem, você tá fazendo algo que você tá meio que obrigando as pessoas a burlarem esses processos. Porque não é coerente com a realidade delas. E aí, sai esse processo de criar essas subculturas que vão contra essa imposição social. Só que existe uma outra teoria, que é a interacionista, que ela, na verdade, fala que o problema que eles veem nas teorias funcionalistas é que elas podem acabar dando a impressão de que esse desvio é característico de classes baixas ou de minorias. E para que evite esses rótulos, porque justamente não é uma questão da classe social ou tantas outras coisas, é que eles trouxeram essa teoria interacionista, porque ele fala que, na verdade, o desvio, ele é um problema também de classes sociais. Por quê? Por causa que, quando a gente fala sobre isso, esses rótulos, eles são feitos em preceitos de desigualdade. Como? Eu vou pegar um exemplo que estava no próprio livro, tá, do Giddens, que eu achei um exemplo muito bom. Se você pega uma criança rica, vamos colocar, tipo, tudo. Loira, branca, olhos azuis, rica, enfim, cis, tudo. E aí você pega essa criança
num bairro rico, enfim, e ela vai lá, invade o quintal do vizinho pra roubar 2 limões. E aí ela rouba uns limão, risca o bagulho do vizinho, vandaliza lá o vizinho, e aí ela vai pra casa dela. Aí, o que acontece? Como é lidado com essa situação? É que ele é criança, é uma época que eles são assim. Criança é um bicho... criança é um ser muito sapequinha, né? É esse momento que eles estão assim, ó... criança, né, gente? Pelo amor de Deus. Isso é tratado como um processo que é infantil, como uma molecagem. Muitas vezes, quando você vê esse mesmo comportamento acontecendo num bairro periférico, né, dentro de um bairro pobre, você vai ver essa mesma criança, só que mesma criança no sentido de idade, mas por ela ser pobre, e a gente pode colocar outros estigmas sociais, como, por exemplo, até a própria cor da pele, e essa criança, ela invade o quintal do vizinho e rouba 2 laranjas e também faz a mesma coisa que a criança branca e rica fez, o que vai acontecer? Tá vendo? Isso aí, porque vai virar delinquente, vai virar marginal. Já tá mostrando sinais de que não é uma boa pessoa. Então, os desvios também são vistos de maneira diferente, dependendo da classe social que você se encontra. Porque se você se encontra numa classe social privilegiada, é molecagem. Se você está numa classe social que não é privilegiada, você é um futuro delinquente. Né? E a gente pode ver isso em tantos outros processos. Quantas histórias a gente não ouve de que pessoas negras, por exemplo, foram ao supermercado ou alguma loja e foram seguidas por seguranças enquanto elas estavam fazendo as compras, enquanto pessoas brancas, né, a maioria delas, se não praticamente todas, a gente sabe que existem outros estigmas relacionados também a pessoas brancas, mas vamos colocar assim, que uma pessoa branca provavelmente nunca vai ter esse processo na vida dela. Tipo, isso nunca aconteceu comigo. Entenderam? E isso tem a ver com o quê? Com o rótulo. Porque a gente rotulou que os desvios, né, o crime, mas esses desvios da conduta, esses desvios das normas, eles estão focados em etnias específicas, em grupos sociais específicos, em camadas sociais específicas. Porque mesmo quando a gente vê, por exemplo, ele traz até no livro, eu vou pegar o nome do moço, porque eu sou ótima com o nome, William Chambliss. O William Chamito, ele falou o quê? Que ele fez um estudo onde ele pegou um grupo de jovens ricos e um grupo de jovens pobres. Mesma idade, mesma coisa, só com condições sociais diferentes. E os dois eram grupos desviantes, tipo vandalismo, briga na rua, blá, blá, blá. O grupo de pessoas ricas, existiam 2 fatores. Na hora que a confusão se armava, normalmente eles tinham, por exemplo, um carro que eles entravam e conseguiam fugir antes que a polícia chegasse. Ou mais do que isso, eles conseguiam resolver os problemas de outras maneiras. É aquela história do, você sabe quem é meu pai? Você sabe quem é meu pai? Né? E aí você tem esse mesmo grupo de pessoas, só que com uma renda mais baixa, pobres, vamos ser bem claros, né? Uma pessoa rica versus uma pessoa pobre. E aí ele vai pegar esse mesmo grupo que fez as mesmas atitudes, mas justamente porque ele não tem recursos para conseguir se respaldar e conseguir, obviamente, sair dessa situação, ele é levado à justiça. Enquanto o rico, muitas vezes é levado na questão, é que ele não cresceu, ele é molecão ainda, sabe? Gente, ignora, ele é só uma criança. Enquanto, quando você vai para comunidades mais pobres, já está internalizado esse processo de que a polícia tem esse papel e normalmente não tem esse pedido da polícia ele é só uma criança. Normalmente tá vendo? Eu não te avisei e tá. Por quê? Porque essa rotulação do desvio, do que é considerado um desvio grave e dos desvios que podem ser empurrados para debaixo do tapete, passam por esse processo de rótulos. Eu vou ler de novo porque eu não consigo falar, a teoria interacionista fala, é justamente que quando a gente estabelece essa questão da função, muitas vezes ela vai levar a gente a esses rótulos, e eles são muito problemáticos. Por quê? Vai aparecer aí na tela. Que um aspecto importante dessa teoria é a ideia de que normalmente a gente vai normalizando esses atos desviantes. E eles são minimizados. Então, por exemplo, furto no local de trabalho, tipo roubar marmita, infração de trânsito, furar o farol vermelho, não se tornam coisas negativas. Então, tipo, se eu furar o farol vermelho, ninguém vai dizer que eu sou criminosa, que eu sou a pior pessoa do mundo, porque são desvios que nós mesmos minimizamos o efeito. Só que quando a gente fala sobre esses 2 fatores que são rotulados, isso já causa uma outra realidade.
Eu espero que tenha ficado claro, que eu possa ter ajudado vocês aí nas reflexões. Não esqueça de avaliar a nossa aula, que é sempre muito importante pra gente tentar trazer aulas cada vez melhores pra vocês. Se você estiver no chat, né, ou no aplicativo, fica aí pra nossa interação. E pra você que não tiver, até a próxima aula ou até mais. Roda a vinheta.